qual é a sua igreja? Em qual igreja você congrega? Se você puder, deixa aqui nos comentários, eu vou ler e eu vou te explicar por que eu te perguntei isso, tá bom? Tudo certo? Meu nome é Paulo e neste vídeo eu quero falar com você sobre igreja, sobre templo, sobre o nome que tem na placa da igreja que você congrega. Mas não quero falar exatamente sobre o nome, eu quero falar sobre a nossa religiosidade a respeito disso. Sobre a nossa defesa de um nome que nem foi Deus que colocou. Tá bom, eu sei, você vai falar, Paulo, mas eu sou pastor, ou o meu pastor, ele orou e Deus falou para ele colocar esse nome. Será? Será mesmo isso? Por que eu estou te perguntando isso? Porque provavelmente não, eu vou dar certeza nisso. Nós estamos fazendo uma coisa que Deus não pediu para nós fazermos e pior, estamos criando divisões por causa disso. Não é que estamos pecando ao colocar nomes e, enfim, em igrejas e tal, mas estamos criando divisões porque quem é da Universal tem rixa com quem é da Mundial. Quem é da Assembleia tem rixa com quem é da Deus é Amor. Isso foi só um exemplo, tá? Pode ser que seja real ou não, na verdade não me importa tanto. Eu quero que você simplesmente coloque a mão na cabeça e se pergunte: eu estou defendendo a placa da igreja ou eu estou evangelizando para trazer pessoas à igreja ou para trazer pessoas a Jesus? Sabe por que eu estou te perguntando isso? Eu percebi, eu falo muito essa frase. Mas enfim, eu estou te perguntando isso porque é uma coisa importante de você se perguntar. Porque se você estiver apenas defendendo placa de igreja, na moral, para. Nem Cristo fez isso. Aliás, Cristo, sendo judeu, nunca pregou sequer nem o judaísmo. Ele simplesmente pregou duas coisas: amarás o teu Deus de todo o teu coração e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nisso se resume as leis e os profetas, ou seja, a Bíblia inteira, de capa a capa. É nisso que está baseada a Bíblia. É só nisso. A Bíblia não fala para você congregar na Igreja Deus é Amor, nem na Assembleia de Deus, nem na Universal, nem na Mundial, nem nenhuma outra. A Bíblia fala para você amar a Deus acima de todas as coisas, para você amar o próximo como a ti mesmo. E a Bíblia toda é sobre uma pessoa, é sobre Jesus, sobre o que Ele fez, sobre o que Ele é. Então, se você defende placa de igreja, pare com isso. Porque toda vez que você defende uma placa de igreja, você cria um muro, uma barreira, uma divisão entre você e a pessoa que é de uma outra igreja. Toda vez que você discute a respeito de doutrina, a respeito de dogma, a respeito de interpretação bíblica, se for diferente, você cria essa barreira, na maioria das vezes. E isso é terrível, cara, para o propósito de Deus aqui. Isso é terrível para o motivo de nós termos sido chamados. Isso é terrível para o propósito de Jesus Cristo aqui na Terra. Porque qual era o propósito dele? Atrair pessoas para conhecerem o Evangelho, conhecerem o amor de Deus, conhecerem Deus e se tornarem um com Ele, a fim de que fossem todos uma só família. Entende? Agora, quando eu falo que eu sou da igreja X e você é da igreja Y e o outro é da igreja Z, essa nomeação, essa nomenclatura já começa a distanciar eu e você, você e ele, eu e ele e você, e ele e eu. Entendeu? Então, pare de defender placas, pare de defender dogmas, apenas ame. Apenas peça para que Deus coloque no seu coração o amor que Ele tem por você, nos seus olhos, para que você ame as pessoas também, como Ele te ama. E aí você vai ver que amar não é assim tão simples. E aí você vai perceber que amar as pessoas como Deus ama é muito difícil. Só que isso só é possível quando você para de julgar as pessoas pela placa, pelo nome, pela doutrina, pela interpretação bíblica. Tá bom? Então, simplesmente pare. Afinal de contas, no céu, eu acredito que não vai ter Deus é Amor, não vai ter Assembleia de Deus, não vai ter Universal e não vai ter Mundial.
Seremos todos um só com Cristo Jesus. Uma só família. Entende? Então, pare de defender a sua placa de igreja, pare de ser religioso. Entenda que as pessoas, elas não querem saber qual é a sua igreja. Elas querem saber qual é o seu testemunho. Você é o sermão que o povo lê. Você é a Bíblia que as pessoas vão ler. E quanto menos você falar qual é a sua placa de igreja, mais as pessoas vão querer ir para a sua igreja. Como assim, Paulo? Calma lá que eu já te explico. Basicamente assim, toda vez que você fala qual é a sua igreja, você cria uma divisão, certo? Se você falar, eu sou da Assembleia, o povo vai pensar que é povo que grita. Se você fala que você é da Universal, é aquele povo que perde dinheiro, que pede dinheiro. Se você fala que é da Mundial, é aquele povo que pede dinheiro, é aquele cara mentiroso. Se você é de uma outra, é aquele povo que grita e fica girando, né? Se você é da Deus Amor, por exemplo. Mas basicamente é o seguinte: quando alguém te perguntar qual é a sua igreja, você responde a mesma que a sua. Se a pessoa falar, eu não sou de igreja nenhuma, você fala, eu sou de uma igreja que você pode ir quando você quiser e coisa do gênero. Por que isso? Porque assim você não cria divisão nenhuma, tá? Quando a pessoa te fala que igreja você é, você tem que responder a mesma que a sua. Aí a pessoa fala, ué, como assim? Eu não te vi lá no culto. Você fala, eu sou da igreja de Cristo. Você não é da mesma igreja que eu? A pessoa fala, você tá certo. Então, e aí você se aproxima dela. Bem pelo contrário de quando você fala, eu sou da Assembleia. E a pessoa é, sei lá, de alguma outra. E aí ela acaba se fechando para você e isso cria inimizades. Agora, se uma igreja se junta com a outra e as duas vão amar o próximo, cara, aí você vai ver o que é avivamento. E você vai ver o que é uma mudança de cidades, de vilas, enfim, de país, cara. E aí você vai ver o que é evangelho de verdade. Quando as placas forem ao chão e as pessoas saírem de dentro dos seus prédios e forem pregar na rua, forem mostrar o amor de Cristo na rua, aí você vai ver o que é verdadeiro evangelho. Entende? No céu não terá placas. Porque se fosse ter, estaria lá escrito em Apocalipse. Quando descreve o céu, as ruas, portões, enfim, estaria lá. E não está, né? Na verdade, não tem isso. Inclusive em Apocalipse. Em Apocalipse, quando fala das 7 igrejas, não fala de placas, fala de igrejas de cidades. Temos muitas igrejas, cara. Isso, na verdade, é ruim, porque cria muitas divisões. Eu não estou falando que as igrejas deveriam fechar. Eu estou falando que as divisões deveriam acabar para que as igrejas ficassem cheias. Mas não cheias por número, sim cheias por amor, por compreensão, por compaixão, entende? Por misericórdia, tá bom? Então, pare de falar qual é a sua placa, pare de defender placa, pare de ser religioso. Um dia eu vou contar aqui a minha religiosidade numa cadeira que tem aqui no prédio da minha igreja. Por que aqui? Porque eu estou gravando no prédio da igreja. Eu tenho essa liberdade, como eu posso. Mas enfim, tá bom? Não defenda placas de igreja, não fale qual é o nome da sua igreja, fale que é a mesma que a da pessoa, que você vai ver uma reação muito legal, que vai ter uma sinergia, uma aproximação, tá bom? Então não defenda placas, não defenda nomes e vá viver o evangelho de verdade, vá amar pessoas, vá construir pontes ao invés de construir muralhas, porque pontes aproximam um povo ao outro, um lugar ao outro, entende? Criam conexões, crie conexões e não crie muralhas, tá bom? Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreve no canal, tá bom? Obrigado e até o próximo vídeo.